amostra de Snowball. Refere-se que a amostra é maioritariamente de doentes do risco pais, portanto, onde eu desenvolvo a minha atividade em termos de investigação, e os outros têm um número bastante menos representativo. Portanto, são 25 pessoas, portanto, são 20 do risco pais e 5 que foram falando uns com os outros e pedindo para participar. O período desse estudo reporta-se desde dia 2 de janeiro até dia 31 de 8 deste ano. São lesionados vertebromolares com tetraplegia e paraplegia e são de ambos os sexos. O procedimento do estudo foi construída uma entrevista semi-estruturada, com dados sociodemográficos, dados da lesão propriamente dita e dimensões da sexualidade. Para a primeira abordagem, temos um apuramento da idade média, isto para percebermos em termos da dinâmica da bibliografia mundial, se esta amostra tem a ver ou não, ou se é bastante disparo daquilo que nós vemos na literatura, e, efetivamente, conseguimos apurar coisas muito semelhantes, nomeadamente ao nível da idade média, que são 33 anos e meio, neste caso, o género, bastantes mais homens do que mulheres, 76%, com relacionamento afetivo amoroso, 64%, 72% dos entrevistados têm emprego, portanto desenvolvem uma atividade profissional, e 84% praticam algum tipo de religião. Relativamente aos dados da lesão, adquirida 100%, portanto foi uma lesão por acidente de viação, 64% dos entrevistados, cervical 36% e dorsal 40%. Aqui há um pequeno desvio, de acordo com o viés que nos é apresentado no Hospital de Risco Pais, em que a literatura diz-nos que a maior parte das pessoas tem lesões cervicais, neste caso há uma pequena diferença para dorsal. Lesões incompletas 52% e completas 48% e ASIA 48%. Portanto, bastante significativo em termos de classificação da Ásia. Nas dimensões da sexualidade, nesta entrevista semi-estruturada, decidimos colocar 8 dimensões. O luto sexual, chamamos de luto sexual, pós-lesão, isto é, nós nunca sabíamos inicialmente quando é que era a altura ideal para falar de sexualidade ou para abordar a sexualidade junto dos doentes. Decidimos que seria importante fazer a aferição desta situação. É claro que cada caso é um caso individual, mas para termos uma ideia mais generalizada, enfim, também de estarmos mais à vontade em termos de abordar o doente, era importante sentir quando é que deveríamos falar sobre isso. A dimensão da vida sexual, aqui reportamos já a importância que a vida sexual tem depois da lesão, porque também, evidentemente, aferimos a dimensão da vida sexual pré-lesão, mas para este caso não importa muito referir isso. O desempenho sexual, a forma como é desempenhado, como é percepcionado o desempenho sexual junto do lesionado vertebromular, a satisfação sexual que ele tem pós-lesão, se atinge ou não o orgasmo e que tipo de sensações sente, que tipo de forma, como representa, como percepciona essa questão do orgasmo, quais são os gatilhos que podem eventualmente disparar para uma ereção, para uma excitação, as zonas erógenas novas que percepcionam pós-lesão, que é muito importante conseguirmos fazer o levantamento dessas zonas erógenas para depois mais tarde fazermos o desenho individualizado, que já vamos falar a seguir. E a atividade sexual, qual a importância da atividade sexual neste momento. Relativamente ao luto sexual, tanto por pensamento como por atividade, isto é, decidimos diferenciar o que era pós-lesão, pensar primeiro na sua sexualidade, ou na sua função sexual, e depois concretizar esse pensamento, e chegámos à conclusão que entre 0 a 3 meses, 72% dos doentes pós-lesão pensam na sua atividade sexual. Portanto, é um período relativamente curto, pós-lesão, para ter esse pensamento, o que nos vai fazer pensar que a dimensão da sexualidade é extremamente importante para as pessoas, embora apenas 32% consigam, efetivamente, por determinadas variáveis, concretizar essa atividade. Imediatamente a seguir,
vem mais de 2 meses em termos de pensamento, conjuntamente com a atividade. De 6 a 12 meses, interessante colocarmos pensamento 4% e atividade 4%. Neste caso específico, eu posso adiantar que se refere ao caso das mulheres. Mas isso penso que o professor Jorge Cardoso depois terá, quando falará do género, terá uma explicação melhor para este assunto. Nas entrevistas qualitativas retiramos alguns comentários elucidativos daquilo que falámos anteriormente, portanto, dos dados quantitativos, por pensamento. Temos alguns exemplos. Lembro-me de ter pensado logo nisso, de ter pensado que se não sentia nada das pernas, se calhar também não ia sentir no resto. E fartei-me de dizer a mim próprio, então e agora? Ainda mais esta? Portanto, neste caso, quer dizer, era tudo mau e ainda por cima eu ia deixar de andar, não sentia as minhas pernas, não tinha graves dificuldades de mobilização e de outras questões. Portanto, e para além disso, ainda a minha função sexual ou qualquer outra coisa que me dava prazer, também estava errado. Demorei algum tempo a perceber que uma coisa estava ligada à outra. Toda a gente me dizia que isto ia passar. Só a médica é que foi dura e direta ao assunto e eu punha-me a pensar que se umas coisas passavam, as outras também. Se calhar, só lá uns 5 meses depois é que eu um dia olhei para o meu marido e me lembrei de quando fazíamos amor. Portanto, houve algum tempo aqui, algum tempo do próprio luto que o doente fez da sua sexualidade. Mais tarde, alguns meses depois, é que olhando para o seu companheiro, percebeu que existia uma situação que lhe dava prazer prévio à lesão. Passaram 7 meses e meio desde que eu tive o acidente e cheguei aqui à reabilitação. E foi mesmo só num destes dias, quando uma enfermeira me estava a ajudar na transferência, é que eu espreitei o decote dela e senti que afinal ainda estava vivo. Ainda estava a funcionar, nem que fosse só de cabeça. Aqui houve aquela sensação que não, a função sexual não despertou, não houve nenhum gatilho para a ereção, mas sim houve um pensamento acerca dessa questão. Ainda existe esta função dentro de mim porque eu penso nela. Sei lá, nem tal coisa passou pela cabeça tão cedo. Já estou aqui há 8 meses e mais 6 no ZUP. Só há um par de semanas é que me falaram disto e só vim aqui ao Serviço de Psicologia, porque a XPTO, que era outra doente de lá e que já tinha tirado algum benefício dessa consulta ou dessa intervenção, porque a XPTO que está comigo no quarto me disse que era bom. Portanto, esta pessoa não tinha ainda sequer pensado, ou se tinha pensado, não quis dizer-nos, nesta questão da sexualidade. Relativamente à atividade, conseguimos extrair alguns comentários deste género. Nem quis esperar mais. Foi num dia quando a minha namorada me foi ver ao ZUC, apanhámos uma abertazinha e pedi-lhe que experimentasse tocar-me para eu ver como reagia. Ela ainda tentou argumentar, mas para mim era muito importante e fez-me à vontade. Quando vi que não se mexia, desatei a chorar. Portanto, isto é um doente tetraplégico que não conseguia perceber se a sua função sexual estava a funcionar lá dentro dos parâmetros que tinha estipulado para isso, e quando pediu à companheira que o estimulasse e percebeu que não havia resposta, portanto, conseguiu integrar que efetivamente havia um problema nesse sentido e ficou bastante deprimido nesse momento.